Boa tarde. Iremos apresentar o trabalho final da disciplina de Diagnóstico Laboratorial de Doenças Infecto-Contagiosas, ministrada pelo professor Fábio, sobre a resistência dos fungos aos antifúngicos. Nosso grupo é composto por mim, Vitória, Giovana e Tassiane. Durante a apresentação, vamos falar sobre o histórico dos antifúngicos, a síntese de ergosterol, o mecanismo de ação, o espectro dos medicamentos, a resistência aos antifúngicos e, no final, as referências. Em 1903, era-se utilizado uma solução saturada de iodeto de potássio por via oral para o tratamento de esporotricose. Em 1939, foi isolado o primeiro antifúngico, a griseofulvina. 10 anos depois, foi isolado a anistatina. Em 1956, a anfotericina B, seguida da flucitosina, em 1962. Posteriormente, em 1970, entraram no mercado os primeiros azóis, e em 1981, o cetoconazol. Logo após, foi descoberta a equinocandina. Entre os anos de 1990 e 1992, é introduzido a primeira geração de triazóis, sendo a segunda geração introduzida em 2002. Por fim, foram descobertos outros antifúngicos, da classe das equinocandinas. Ao entrar em contato com a droga, as cepas fúngicas mais resistentes podem sobreviver e se adaptar, criando resistência ao medicamento. Isso pode ser explicado pela farmacocinética desfavorável dos antifúngicos e pela dificuldade do paciente de aderir ao tratamento. Agora, vamos falar um pouco sobre a síntese do ergosterol, que é o colesterol presente na membrana celular dos fungos. Inicialmente, o escaleno é convertido pela escaleno-epoxidase em epóxido de escaleno. A conversão por essa enzima é o alvo de alguns antifúngicos para impedir a síntese do ergosterol, danificando assim a estrutura celular. Posteriormente, o epóxido de escaleno é convertido em lanosterol. A conversão do lanosterol em zimosterol pela 14-alfa-desmetilase também é alvo de algumas classes de antifúngicos, impedindo a síntese de ergosterol. O zimosterol sofre a ação da 14-alfa-redutase e depois uma isomerização e é transformado em ergosterol. Aqui vamos falar sobre as principais classes de antifúngicos existentes, dar alguns exemplos e citar o mecanismo de ação. Os azóis, eles agem na inibição da lanosterol 14-alfa-desmetilase e a gente tem como exemplo o cetoconazol, o fluconazol e o itraconazol. As alilaminas inibem a enzima escaleno-epoxidase e a gente tem como exemplo a terbinafina e a naftifina. As equinocandinas inibem a síntese de beta-1,3-glucanas e a gente tem como exemplo a caspofungina e a micofungina. Os nucleosídeos pirimidínicos inibem a timidilato sintetase e desorganiza a síntese de ácido nucleico. E a gente tem como exemplo a flucitosina. Os inibidores da divisão celular impedem a interação entre alfa e beta tubulinas e afetam o funcionamento e montagem dos microtúbulos. E a gente tem como exemplo a griseofulvina. Os compostos poliênicos agem sobre o ergosterol e a gente tem como exemplo a anfotericina B e a anistatina. Os derivados morfolínicos promovem a alteração estrutural da membrana celular e a gente tem como exemplo a amorolfina e a ciclopirox. Nessa tabela, falaremos sobre a classe do medicamento e o espectro de atividade. As alilaminas vão agir sobre tricofíton, microsporum, algumas espécies de cândida e algumas espécies de aspergilos. Os azóis, eles vão agir sobre algumas espécies de cândida, algumas espécies de tricosporum, cryptococcus neoformans e felifomicetus. As equinocandinas vão agir sobre algumas espécies de aspergilos e algumas espécies de cândida. Os nucleosídeos pirimidínicos vão agir sobre a Candida albicans e Cryptococcus. A griseofulvina vai agir sobre os epidermófiton, microsporum e tricofíton. Os compostos poliênicos vão agir sobre o histoplasma capsulatum, Blastomicetus dermatitidis
e coccidioides e mítides. Os derivados morfilínicos, eles vão agir sobre algumas espécies de Malacésia, Alternaria e Sporotrix. Mecanismo de resistência das alilaminas. Como dito anteriormente, o alvo das alilaminas é a enzima escaleno-epoxidase, parte imprescindível da síntese de ergosterol, componente essencial que mantém a integridade da membrana dos fungos. Uma mutação do gene ERGA, que codifica essa enzima, é o que caracteriza a resistência dos fungos a este medicamento. Uma vez que o gene foi modificado, ocorre na enzima uma alteração do seu sítio de ligação, inviabilizando assim a ligação da droga, impedindo sua ação. Mecanismo de resistência das equinocandinas. A síntese de beta-glucanas microbianas ocorre através de etapas que envolvem reações de iniciação, de alongamento da cadeia e de ramificação. A reação de alongamento é a etapa mais estudada, a qual é catalisada pela enzima glucanasintetase a partir de unidades de uridina difosfato glucose. A principal função estrutural das beta-glucanas é auxiliar na manutenção da rigidez e integridade da parede celular de fungos e leveduras. Alguns antifúngicos agem inibindo essa enzima importante. O gene que codifica essa enzima é o FKS1. O mecanismo de resistência dos fungos para esses antimicrobianos, assim como os anteriores, consiste em uma mutação desse gene que resulta em uma inativação da droga devido à mudança na conformação do sítio de ligação da enzima. Quando o derivado da equinocandina se liga no receptor da célula fúngica, o número de bombas de efluxo aumenta na membrana celular, fazendo com que o antifúngico seja rapidamente expulso caso consiga entrar. Os transportadores da superfamília ABC são os mais bem estudados no contexto da resistência a múltiplos fármacos, em particular os transportadores CDR1 e CDR2 de Candida albicans. Estes transportadores têm homólogos em outras espécies de Cândida, contribuindo assim para uma maior dificuldade no tratamento de infecções provocadas por estes fungos patogênicos. Mecanismo de resistência dos azóis. Esse mecanismo consiste na mudança conformacional do sítio de ligação presente na enzima 14-alfa-desmetilase, em que o antifúngico se liga, impedindo-o de fazer a inibição. A mudança na enzima se dá por uma mutação no gene ERG11, que codifica essa proteína, levando à produção de uma 14-alfa-desmetilase diferente da normal. Uma superexpressão do gene ERG11 também é um mecanismo de resistência, já que gera superexpressão da enzima, sendo necessárias maiores concentrações de antifúngico para inativar a célula fúngica. Ainda existe outro mecanismo de resistência desenvolvido pelos fungos contra esses fármacos, que é a bomba de efluxo. Quando o derivado azólico se liga no receptor da célula fúngica, o número de bombas de efluxo aumenta na membrana celular, fazendo com que o antifúngico seja rapidamente expulso caso consiga entrar. Mecanismo de resistência a nucleosídeos pirimidínicos. Quanto à fluocitosina, os mecanismos de resistência a esta droga envolvem mudanças na enzima citosina permease, que é responsável pela absorção da droga dentro da célula, ou mudança na enzima citosina desaminase, que é responsável pela conversão de fluocitosina a 5-fluoracilo, ou mudanças na enzima uracila fosforibosil transferase, que é responsável pela transformação de 5-fluoracilo para monofosfato de 5-fluorodina, a qual impede o comprometimento do RNA, DNA e síntese proteica. Tem-se observado que a maioria destes mecanismos de resistência à fluocitosina é direcionada à Candida albicans.
Porém, a resistência à Cândida glabrata também vem sendo evidenciada por mutações em outros genes. Mecanismo de resistência à griseofulvina. A resistência microbiana dos fungos a esse medicamento se dá por meio de bomba de efluxo. Quando o derivado de griseofulvina se liga ao receptor da célula fúngica, o número de bombas de efluxo aumenta na membrana celular, fazendo com que o antifúngico seja rapidamente expulso caso entre na célula. Mecanismo de resistência dos compostos poliênicos. Do ponto de vista bioquímico, a resistência aos antibióticos poliênicos está associada com a diminuição dos esteroides da membrana, especialmente ergosterol e seus precursores. A ação lítica dos poliênicos somente ocorre se houver interação do fármaco com o ergosterol da membrana fúngica. Assim, a sua ausência é responsável pela resistência desses micro-organismos. Candida auris. O Candida auris, fungo resistente a medicamento, só foi descoberto há 10 anos, mas é hoje um dos micro-organismos responsáveis por infecções hospitalares mais temidas no mundo. Foram registrados surtos em várias partes do mundo e pesquisas recentes sugerem que as temperaturas mais altas, provocadas pelo aquecimento global, podem ter levado ao aumento do número de casos. De acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, é necessário uma compreensão melhor de quem são os pacientes mais vulneráveis ao micro-organismo para reduzir o risco de contágio. O Candida auris costuma causar infecções na corrente sanguínea, mas também pode infectar o sistema respiratório, o sistema nervoso central e órgãos internos, assim como a pele. Essas infecções são geralmente muito graves. Em todo o mundo, estima-se que infecções fúngicas invasivas de Candida auris tenham levado à morte de entre 30% a 60% dos pacientes. É frequentemente resistente aos medicamentos comuns, o que dificulta o tratamento das infecções. Além disso, o Candida auris costuma ser confundido com outras infecções, levando a tratamentos inadequados. Isso significa que o paciente pode ficar doente por mais tempo ou piorar. A resistência aos antifúngicos mais comuns, como o fluconazol, foi identificada na maioria das cepas de Candida auris encontradas em pacientes. Isso significa que essas drogas não funcionam para combater o Candida auris. Por causa disso, medicações fungicidas menos comuns têm sido usadas para tratar essas infecções, mas o fungo também desenvolveu resistência a elas. Análises de DNA mostram que os genes de resistência antifúngicas presentes no Candida auris são muito semelhantes aos encontrados no Candida albicans. Isso indica que esses genes passaram de uma espécie para outra. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos.